E aí, sabe quando a gente quer falar do nosso dia a dia em inglês? Contar sobre nossos hábitos ou simplesmente falar de fatos do mundo? Pois é, tem um tempo verbal que é a chave para tudo isso. Hoje, a gente vai desvendar juntos o Simple Present. Ele é a base da comunicação cotidiana. Bora lá? Vamos começar com uma pergunta rápida. Como é que a gente descreve as ações que se repetem? Sabe, aquelas coisas que a gente faz todo dia e que, no fundo, formam quem a gente é. É exatamente aí que o Simple Present entra em campo. Ele é a ferramenta para isso. Então, o que é esse tal de Present Simple? Pensa assim, ele serve para 3 coisas principais. Primeiro, as nossas rotinas. Segundo, aqueles hábitos que todo mundo tem. E terceiro, as verdades gerais, seja sobre o mundo ou sobre nós mesmos. A gente vai explorar cada um desses pontos agora. Ok, vamos começar pelo primeiro pilar, as rotinas. Pense em tudo aquilo que acontece com hora marcada, quase como um reloginho, sabe? A hora que o trabalho começa, aquela aula que é sempre na terça-feira, ou o ônibus que passa no mesmo horário. Isso é rotina. Olha só um exemplo perfeito disso. I drive to work every day. A ação de dirigir para o trabalho faz parte da rotina de uma pessoa, é algo consistente, é uma atividade que se espera que aconteça, bem previsível. E a rotina não precisa ser só pessoal, tá? Ela também pode ser sobre o horário de um lugar, por exemplo. Tipo aqui, the store opens at 9 a.m. Isso está descrevendo a rotina do estabelecimento. É um fato sobre o funcionamento dele. Então, resumindo, quando a gente fala de rotinas, estamos falando de horários de trabalho, do nosso trajeto de todo dia, das atividades da escola e até de quando as lojas abrem ou fecham. Tudo que tem uma programação, um horário fixo. Agora vamos para o nosso segundo pilar, os hábitos. Aqui a gente fala de ações que são super frequentes, mas que não necessariamente têm um horário certinho para acontecer. São mais como tendências, manias que a gente tem. Esse exemplo é um clássico, né? Quem nunca? He always forgets his keys. Isso descreve perfeitamente um hábito pessoal, uma coisa que a pessoa faz de novo e de novo. A palavra always, que significa sempre, só reforça a ideia de frequência. E aqui vai outro ótimo exemplo. We usually watch TV at night. Presta atenção nessa palavrinha usually. Advérbios como usually, always, often, eles são super comuns quando a gente está descrevendo hábitos no Simple Present. Fica a dica. Então, para fechar essa parte, hábitos são basicamente aquelas ações que a gente repete muito, nossos hobbies, nossos interesses, ou simplesmente tendências que a gente tem, como esquecer as chaves ou ver TV de noite. Chegamos no nosso terceiro e último pilar, as verdades gerais. O Simple Present também é o tempo verbal que usamos para falar de fatos. Fatos sobre o mundo, sobre a ciência ou sobre as pessoas. Coisas que são consideradas verdadeiras de um modo geral. Esse conceito fica super claro com essa frase aqui. The sun rises in the east. Isso é um fato científico, uma verdade universal. Não é a rotina de alguém nem um hábito, é simplesmente como o mundo funciona. Não muda. Mas olha que interessante, uma verdade geral não precisa ser algo científico, não. Pode ser uma verdade pessoal. Dizer I like pizza é uma declaração sobre uma preferência. Para a gramática, isso é uma verdade geral sobre aquela pessoa naquele momento. Portanto, verdades gerais englobam fatos da ciência, afirmações que não mudam com o tempo, as nossas próprias preferências e crenças e até descrições bem simples, como cachorros latem. É um fato sobre cachorros. Muito bem, agora que a gente entendeu os 3 usos principais, vamos ver a parte prática. Como negar alguma coisa ou fazer uma pergunta usando esse tempo verbal. A estrutura é bem lógica e mais simples do que parece, viu? Vamos dar uma olhada nessa comparação para ficar bem claro. Na afirmativa temos She works at a bank. Simples, né? Agora, para negar, olha a mágica acontecendo. She doesn't work on weekends. Aparece o doesn't e o verbo work perde aquele S final. Para perguntar o do ou does, vai lá para o começo da frase. Do you work here? Então, o pulo do gato é o seguinte. Para negar ou perguntar no Simple Present, a gente precisa de um ajudante, um verbo auxiliar, que vai ser o do ou o does. A ordem é sujeito, depois o auxiliar e, por último, o verbo principal, sem aquele S no final. É um padrão, é só seguir a receita. E aqui fica a grande ideia de hoje. Entender bem o Simple Present não é só decorar uma regrinha de gramática. É, na verdade, dar o primeiro e talvez o mais importante passo para conseguir se comunicar de verdade no dia a dia, com fluência. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Com base em tudo isso que a gente viu, rotinas, hábitos, verdades,
Que frases sobre o próprio dia a dia ou sobre si uma pessoa poderia formar agora mesmo em inglês? Fica aí o convite para colocar em prática.